Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 47. Vamos anunciado. Uma panela de aço inoxidável com 25 centímetros de diâmetro interno ferve água a uma pressão de 1 atm em um fogão elétrico. Observa-se que o nível da água na panela cai 10 centímetros no período de 45 minutos. Determine a taxa de transferência de calor para a panela. Bom, para facilitar o entendimento, vamos fazer aqui a representação da panela para facilitar o entendimento do que está acontecendo. Então aqui a panela foi dado um determinado diâmetro. Esse diâmetro é de 25 centímetros. Já vamos transformá-lo para metro, que é a unidade do SI, divide por 100, 0,25 metros, tá? Aqui o fundo da panela está num fogão e, consequentemente, está recebendo uma determinada taxa de calor. É dado de informação que a panela tinha aí uma determinada altura. Em 45 minutos, ela vai para outra altura, tá? Essa seria a altura final. Nesse período de tempo, que é de 45 minutos, em 45 minutos, isso daqui evapora, tá? Isso que ele está dizendo, sendo que isso aqui possui 10 centímetros, convertendo para metro, divide por 100, 0,1 metros, tá? E ele está perguntando, isso aqui está ocorrendo numa pressão de 1 atm, ele está perguntando qual é essa taxa de calor. Bom, o que eu vou precisar aí considerar? Eu vou precisar considerar qual é a propriedade, ou seja, qual o estado que essa água se encontra. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, na pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, a 101,325 kPa, ele diz que a água ferve, tá? Ou seja, a temperatura que a água ferve é a temperatura de saturação de 100 graus Celsius, é o ponto de ebulição da água. Ela vai ferver a 100 graus Celsius quando ela estiver na pressão atmosférica. Então, sabendo disso, que ela está na pressão de saturação, ou seja, eu tenho que aqui a água ela está em forma líquida, tá? Exatamente um ponto antes dela evaporar, ela está na forma líquida saturada, tá? Então, na pressão de saturação, eu tenho que é líquido saturado, tá? E com isso eu defino o meu estado. Eu pego essa condição, entro na tabela A4. Na tabela A4, eu vou fazer a leitura de dois valores. Eu vou ler o volume do líquido saturado. A tabela está aí para vocês, né? Entra na tabela 4. Vou lá na temperatura de 100 graus Celsius. A tabela 4 é organizada em ordem de temperatura, como vocês podem ver. Vou ler o volume específico do líquido, tá? Vou encontrar um valor aí de 0,001043 metro cúbico por quilo, tá? Porque através disso eu vou descobrir a massa que evapora, tá? E além disso, eu vou ler o H de evaporação. Quem é esse H de evaporação? Tem, olhando aí na tabela, vocês podem ver que tem uma coluna para o H do líquido, um H do vapor, e no meio tem essa coluna que é o H de evaporação, onde vocês podem ler aí o valor de 22,56,4,
kJ quilo, que é exatamente a diferença entre, esse valor é a diferença entre pegar o do vapor menos o do líquido, que está aí, e dar o resultado do meio, que é o quê? É o valor da energia que é necessário para levar a água saturada até vapor saturado, ou seja, é a diferença entre eles. E com esse valor é que eu vou conseguir calcular a taxa. Por quê? Essa taxa constante é exatamente o tanto de massa igual a taxa que está saindo aqui. Quem é essa taxa que está saindo? É a massa de evaporação, certo? É o que está saindo aqui, vezes aí, o H de evaporação, que é o quanto de energia está evaporando. Então, o que eu tenho? Entra e sai, ou seja, o que entra de calor, de taxa de calor, tem que ser igual ao que sai. Então, o que eu estou procurando, que ponto é a massa, a taxa de evaporação, vezes a entalpia específica de evaporação. É isso que eu estou procurando, ou seja, o calor, a taxa de calor que está entrando tem que ser igual à taxa de calor que está saindo. Bom, então eu preciso, o H de evaporação a gente já achou, que é o tabelado, então eu preciso calcular a taxa de massa de evaporação. Primeiro eu calculo a massa. O que? Aqui, ó, está na forma líquida. E como ele foi dado as dimensões da tabela, eu consigo calcular o volume que isso aqui possui. O volume evaporado. Que volume que é esse? É área da base. Quem é a área da base? A área da base é π diâmetro ao quadrado sobre 4, que é a área da circunferência, vezes a altura h. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, o volume evaporado vai ser quem? Vai ser π, o diâmetro, que eu já transformei para metro, 0,25, aí, ao quadrado, sobre 4, vezes a altura h, que eu já transformei para metro também, vezes 0,1. Esse é o valor do V evaporação. E o que eu tenho? Eu tenho a definição, ó, que volume específico, que antes, esse volume aqui que eu tenho, é de líquido, certo? Então, eu tenho lá, o volume específico de líquido é o quê? Quanto que eu tinha aqui de massa? Vai ser o volume de evaporação, certo? Foi o tanto que evaporou, dividido pela massa que evaporou. Então, eu tenho que a massa de evaporação vai ser o volume de evaporação dividido pelo volume específico. O volume de evaporação, aqui eu não cheguei a fazer a conta, eu fiz só a conta aqui embaixo, então eu vou transferir todo isso aqui para cá, tá? Então vai ficar π 0,25 ao quadrado vezes 0,1, o 4 que estava embaixo, e o volume específico vem aqui embaixo também, que é no valor de 0,001043. Calculando aí, a massa de evaporação é no valor de 4,706 quilos, tá? Bom, essa é a massa que evaporou, mas eu preciso da taxa de evaporação, tá? O quanto que evaporou de água, ou seja, a taxa de evaporação, quanto de massa evapora, é a quantidade de massa de evaporação sobre um ΔT. Ou seja, é 4,706 quilos dividido pelo tempo de 45 minutos. 45 minutos. Mas minuto não é do SI. No SI é segundos. Eu tenho a relação que 1 minuto está para 60 segundos. Aí a unidade de minuto vai embora, multiplica aqui 45 por 60, divide 4,706. 4,706 dividido por 45 vezes 60, a gente tem a taxa de evaporação. A taxa de evaporação vai ser no valor de 1,743 vezes 10 a menos 3 em quilos por segundo. Logo, a gente vai ter que a taxa aí de transferência de calor vai ser 1,743
43 vezes 10 a menos 3 kg por segundo, vezes aí a entalpia de evaporação, entalpia específica de evaporação, 2256,4 kJ por quilo. Quilo vai cortar com quilo, Q ponto vai ser igual a 3,93 vezes 10 a terceira, tá? Vezes 10 a terceira não, vai ficar aqui, ó, já em quilo, né? Quilo, tá? Eu tinha considerado esse K aqui, vai permanecer K, vai ficar joule por segundo. Kilojoule por segundo é quilowatts. Então, a taxa de transferência de calor é 3,93 quilowatts. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui. Se caso você tiver interesse, eu tenho disponível para compra a resolução do exercício 51, tá? O link encontra-se na descrição do vídeo. Se você puder adquirir essa resolução, irá contribuir demais com o crescimento do canal. Obrigado mais uma vez e até um próximo vídeo.